Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós iremos dar continuidade falando para você sobre a lei da vida. Poderíamos também chamar da lei do sucesso, da lei do vencedor. Como você sabe, a lei é algo invencível, é impossível nós vencermos as leis da natureza, as leis de Deus, e dentre as leis de Deus, a lei da vida que nós estamos falando aqui em Romanos capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 15. Olha o que está escrito aqui. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que eu quero, e sim o que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Porém, não consigo efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Porque no tocante eu ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros a lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro à lei do pecado. Observe, prisioneiro. O prisioneiro, ele não tem liberdade de fazer o que ele quer. Então perceba, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, está explicando aqui a operação das duas leis. E ele está relatando como ele, uma vez que dominado pela lei do pecado, o que acontece? Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Foi assim com Paulo e será assim com todos. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte nos fez prisioneiro. Você sabe que um prisioneiro, ele não tem liberdade. Um prisioneiro físico, as cadeias são físicas. E um prisioneiro espiritual ou emocional, que não é em nada diferente de um prisioneiro físico, ele também não consegue realizar o que ele quer. Ele está preso. Qual é o homem que não gostaria de ter prosperidade? E a prosperidade é dom de Deus, é da vontade de Deus. Então me explique por que muitos, mesmo querendo, não conseguem. São pais de famílias, que vêem suas famílias, que vêem seus filhos passando privações, sofrendo todo tipo de afrontas, de falta. Eles querem conseguir mais recursos. Mas por que eles não têm recursos? Por causa dessa lei que Paulo está se referindo. Todas as pessoas que se encontram enfermas, elas querem ser curadas. Quem é que não gosta da saúde? Quem é que não gosta de ter vigor, de ter ânimo, de ter coragem, de ter energia? Então me explique por que muitos, mesmo querendo, não conseguem. Por causa disso aqui que Paulo está esclarecendo. Ele é muito claro em dizer: eu quero fazer o bem. Aqui caberia muito bem dizer: eu quero prosperar, mas não consigo. Eu quero ser uma pessoa feliz, mas não consigo. Eu quero ser uma pessoa diferente, mas não consigo. Eu gostaria muito de me libertar desse vício, mas não consigo. Eu queria ser um bom pai, mas não consigo. Eu queria ser um bom esposo,
mas não consigo. Da mesma forma, as mulheres que gostariam de ser uma boa mãe, mas muitas não conseguem. Muitas gostariam de ser uma boa esposa, uma boa filha, mas não conseguem. Por causa de quê? Por causa dessa lei, a lei do pecado. É disso que Paulo está falando. A lei me fez prisioneiro, disse Paulo. Paulo, está colocando aqui, mas isso aqui serve para todos os seres humanos do universo. Paulo aqui estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer essas verdades. Mas ele continua dizendo mais aqui, ó. Vejo nos meus membros a lei que, mesmo eu querendo fazer o que eu sinto vontade, mas a lei me faz prisioneiro do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aqui a expressão dele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vira a página aqui, capítulo 8, verso 2. Escute isso aqui, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Observe, está falando de leis. A primeira lei relatada aqui é a lei do pecado, é a lei do caos, é a lei das impossibilidades. Existem milhões e milhões de pessoas presas por essas leis. A propósito, todos que ainda não estão libertos dessa lei, estão presos por essa lei. E é por causa dessa lei que mesmo o Senhor Jesus vindo unicamente para que nós tivéssemos vida com abundância, a maioria não tem vida, não tem qualidade de vida. A maioria das pessoas apenas respiram, apenas passa por a vida. Elas não sabem o que é ter paz, elas não sabem o que é ter saúde, elas não sabem o que é ter liberdade financeira, elas não sabem o que é ter amor, o que é se reconhecer em Cristo. Elas não sabem por causa dessa lei. Então todas as pessoas que se encontram nessa lei, e a maioria absoluta se encontra, elas não conseguem resolver seus problemas. Dos mais simples. Você deve conhecer pessoas, quem sabe até você, como o próprio Paulo falou, quer mudar, quer fazer alguma coisa diferente, mas às vezes nem você consegue. E quem sabe você conhece pessoas que você diz, fulano, não faz assim. Até ele diz, tá, eu não vou fazer, mas ele faz. Isto retrata a natureza humana. E a natureza humana, ela já foi enlaçada pelos laços do pecado. Aqueles mesmos laços que o Senhor Jesus falou em Isaías 61. Olha lá o Senhor Jesus. O Senhor Deus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me autorizou, ele me ungiu a pregoar liberdade aos cativos. Jesus está falando dessa mesma lei que Paulo está falando. Jesus, lá em Isaías 61, quando ele pegou o livro, que ele disse, hoje se cumpriu essa palavra, ele foi bem claro em mostrar quais seriam as cadeias, as algemas, espírito angustiado, pessoas dominadas pelo espírito do caos, pelo espírito do fracasso, pelo espírito da falta, da pobreza, da miséria, pelo espírito das enfermidades. Olha lá se Jesus não disse, eu vim para libertar, para colocar os prisioneiros em liberdade, e a liberdade está no lugar em que outrora era um espírito angustiado, agora eu vos dou um espírito de alegria. No lugar que era vestes de cinza, sinônimo de falta, de escassez, de pobreza, eu vos dou veste de louvor. No lugar que era enfermidade, eu vos dou saúde. Aquele espírito que Jesus citou, que estava sobre ele, é o mesmo espírito aqui. Observe essa expressão, porque a lei do espírito de vida
me livrou e te livrará também da lei do pecado e da lei da morte. Então, como seria e como será que a operação desse Espírito? Aqui está falando de lei. Você sabe que o universo é regido por leis. Existe a lei da gravidade, é impossível eu soltar algo mais pesado do que a atmosfera, do que o vento e não cair. Isso é uma lei, subordinado a uma lei. Essa é a lei da gravidade. Mas existem várias leis. E essas leis, elas são poderosíssimas e são precisas. Ninguém consegue lutar contra elas. E dentre as leis, tem a lei da semeadura. Por exemplo, se você plantar uma semente de manga no solo, não tem no mundo quem impeça daquela semente nascer e se tornar um pé de manga. Ninguém consegue impedir isso, a não ser se arrancar a semente da manga enquanto é semente. É a única maneira. Mas por si só, ao deixar a semente da manga no solo, a lei por si só trabalha e faz aquela semente se tornar em um grande pé de manga. É disso que Paulo está falando. Existe uma semente poderosa do imortal. Existe uma semente do Todo-Poderoso, que na Bíblia é conhecido como Espírito Santo, Espírito da verdade. Aquele Espírito que Jesus disse: eu enviarei o meu Espírito Consolador. É no Espírito que está a vida. Então você recebe esse Espírito quando você se assume em Cristo, como Paulo disse. Graças a Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus foi o homem que humanizou Deus. Foi o homem modelo, nele habitou a plenitude de Deus. E olha o que Jesus fez. Quantas vezes, diante dos grandes milagres que o Senhor Jesus fez, ele fazia questão de dizer: os milagres que vocês estão vendo, não sou eu quem faço, mas o Pai que habita em mim. E o mesmo Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão também. Poderão fazer obra até maiores do que essa. Então veja só, assim como a semente da manga, ou se fosse de outra espécie, é para o solo, o Espírito de Deus, o Espírito da aceitação, quando você se reconhece, quando você aceita, o Espírito ao ser plantado em você, não existe lei no mundo que impeça de você prosperar, de você se enriquecer, porque você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da imortalidade, o mesmo Espírito criador de todas as coisas. Quando uma pessoa recebe esse Espírito, ele recebeu o Espírito da imortalidade. Essa pessoa se assemelha com Jesus, essa pessoa se torna igual a Deus. Estar aqui as duas leis. Paulo enfatizou a lei do fracasso para dizer: não existe solução, não existe saída, não há força em nós. Qualquer coisa que nós fizermos é insuficiente, é impotente. Por quê? Porque a lei do pecado, a lei do mal é uma lei também. Ela não é tão poderosa como a lei de Deus, mas ela é uma lei. E nós humanos não temos condições de vencê-la.